A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nas cartas pastorais, tá? Nas 3 cartas de Paulo endereçada a 2 jovens pastores, que são as cartas a Timóteo e a Tito. E hoje nós chegamos na lição de número 2. E a lição de número 2, ela tem como título o Evangelho da Graça. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho da Graça. E a leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 1, do verso 3 ao verso de número 10. Aí está a nossa leitura bíblica em classe. Tá? Nós vimos na primeira aula uma introdução um pouquinho sobre a vida de Timóteo. Nós vimos a saudação que Paulo dá a um outro judeu. Nós vimos que o contexto ali é judaico, não é romano e muito menos grego, tá? Como algumas pessoas falam. Nós comentamos um pouquinho sobre, nós demos um resumo sobre esse livro, essa carta que Paulo escreve no ano de 64 para o jovem Timóteo. E hoje nós chegamos na lição de número 2. E Paulo, ele vai direto ao assunto. É muito interessante que Paulo, ele dá uma saudação, ele fala sobre o seu apostolado, ele sauda aquele jovem pastor que era muito amigo dele, companheiro, amigo, fiel. E Paulo logo ele não hesita. Paulo ele não hesita e ele vai direto ao assunto, tá? Tudo nos indica, tá? Tudo nos leva a crer que Paulo não estava mais em Éfeso quando ele escreve essa carta a Timóteo. Nós bem sabemos, segundo Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo fica a primeira vez em Éfeso por cerca de 3 anos e meio, tá? Tudo nos leva a crer que Paulo já tinha saído de Éfeso nesse momento, quando a heresia entra na igreja. Presta atenção que quando Paulo ele está ainda em Éfeso, o desejo de Paulo, o anseio de Paulo era que Deus cuidasse da igreja, porque o medo dele era que lobos devoradores entrassem dentro do meio da igreja e devorassem as ovelhas, devorassem os fiéis. Tá? E tudo nos leva a crer, tá? Que da primeira estadia até ele escrever essa carta se passou 7 anos. Tudo nos leva a crer a isso, que da primeira estadia até ele escrever isso se passa 7 anos. E a preocupação que ele teve da primeira vez, da sua estadia naquele local, agora estava se cumprindo. Lobos devoradores estavam dentro da igreja de Éfeso, tá? Dentro da igreja de Éfeso. E na nossa introdução, na nossa revista, o pastor ele diz assim: nos dias de hoje existem igrejas que abrigam falsos obreiros, que pervertem a sã doutrina, matando ou dispersando as ovelhas. Então aqui vai a nossa primeira reflexão. O anseio de Paulo estava se cumprindo naquele exato momento. E é por isso que eu disse na primeira aula que estudar Timóteo é olhar para o passado e reviver o nosso presente. Timóteo é contemporâneo. Por quê? Porque como naquela época tinha falsos obreiros dentro da igreja, hoje está lotado de falsos obreiros dentro das nossas igrejas. Tá? Dentro das nossas igrejas, dentro do cristianismo, e para ser mais enfático, dentro do meio evangélico, está cheio de falsos obreiros, de falsos ensinadores. E o tópico de número 1 diz assim: as falsas doutrinas corrompem o evangelho da graça. E no item 1 ele começa a dizer: o Evangelho da Graça. E o nosso pastor ele vai definir o que é Evangelho da Graça para ele.
Olha o que ele diz. É o evangelho libertador que Cristo trouxe ao mundo por bondade de Deus, independente das obras humanas. Aí eu pergunto, o que é evangelho da graça? Tá? Nós precisamos definir isso daí, senão nós entramos em erros doutrinários. Primeiro ponto, graça não é sinônimo de libertinagem. Graça não é sinônimo de eu poder fazer aquilo que eu quero. Deixa eu dizer uma outra coisa, não existe graça sem lei. Não existe graça, eu vou mudar a palavra, não existe graça sem norma. Não existe graça sem algo que nos rege. Porque a graça ela só existe porque algo nos dirige. Se eu não tenho uma direção correta a trilhar, não existe graça. Então graça não me dá o direito de eu fazer aquilo que eu quero. Graça me dá o direito de andar de acordo com uma lei estabelecida por Deus. É como, nós estamos na época da graça. Ei, cuidado. Cuidado com esses termos, tá? Porque só para curiosidade de vocês, eu já disse em aulas anteriores, a palavra graça, ela não é do Novo Testamento. Graça é uma palavra do Antigo Testamento, que eu já estou cansado de dizer aqui que eu não gosto do termo Antigo Testamento, mas como diz o Dr. Milton Schwantes, Primeiro Testamento. A graça é de lá. Eu já cansei de falar aqui que aquilo que Deus fez com Adão, fazendo vestes para ele e para sua mulher, aquilo se chama o quê? Graça. Tratar o outro do jeito que ele não merece. Adão não merecia aquilo, mas a graça de Deus superabundou. A graça de Deus foi maior do que o seu pecado e Deus confeccionou para ele vestes, vestindo, mostrando para nós hoje que a sua graça superabunda o pecado do homem. A graça vai muito mais além. Então o que é o evangelho da graça? É o evangelho que liberta, mas é o evangelho que ele tem que estar pautado por leis. Evangelho da graça é um evangelho que me liberta do pecado. É um evangelho que me liberta da escravidão do pecado, independentemente de obras humanas. Eu amo esse texto de Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao verso 9. Muitas pessoas, quando me veem interpretar isso, pensam que eu sou calvinista. Irmão, eu não sou calvinista, eu não sou arminiano. Queridos, eu amo esse texto de Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao verso 9. Quando muitos me veem interpretando esse texto, pensam que eu sou calvinista ou arminiano. Deixa eu esclarecer aqui novamente, eu não sou nem calvinista e nem arminiano, eu sou crente. Eu acredito naquilo que a palavra de Deus diz. O texto me diz, em alto e bom som, que eu fui salvo por um presente dado por Deus. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu não preciso orar para ser salvo. Eu não preciso jejuar para ser salvo. Eu não preciso ler a Bíblia para ser salvo. Mas tem um detalhe, como eu sempre digo, todo salvo ora, todo salvo jejua, todo salvo lê a Bíblia, todo salvo pratica as boas obras, todo salvo vai à igreja, todo salvo tem comunhão com o Eterno. O texto diz, eu não preciso fazer nada, não é obras humanas que me salva. É a graça, é o favor, é o presente que Ele nos deu. E infelizmente, existiam algumas falsas doutrinas na época de Paulo, na época de Timóteo, dentro da igreja de Éfeso. Tá? E o ponto de número 2 diz o seguinte, as falsas doutrinas. Aí eu faço uma pergunta para os senhores, para as senhoras. Quem eram os responsáveis de ministrar a palavra de Deus? Ou melhor dizendo, quem estava ministrando as heresias dentro da igreja de Éfeso? Quem estava ministrando as heresias naquela igreja? Era óbvio aqueles que eram responsáveis pela ministração da palavra, provavelmente os presbíteros, os bispos daquela congregação. Aí me vem uma reflexão.
olha só o que eu vou dizer. As heresias nascem dentro e não fora da igreja. As heresias nascem dentro e não fora das igrejas. Ou seja, as heresias nascem por teólogos, nascem por aqueles homens que fazem uso da palavra de Deus. Porque não é o irmãozinho simplesinho da igreja que vai trazer heresia, que vai difundir uma tese. Ele pode falar besteira, mas na simplicidade, na inocência, querendo acertar. O problema é que muitos homens que, para satisfazer as suas necessidades, para fugir da sua realidade pecaminosa, deturpam o texto bíblico para facilitar o evangelho. Outros manipulam o evangelho para ganhar dinheiro, ou seja, o egocentrismo prevalece na interpretação bíblica. Ou seja, então são os homens intelectuais que criam as heresias. Como já dizia um grande teólogo, a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque é dela, não que ela seja herética, mas o olhar que você tem para ela gera heresia, porque a palavra de Deus ela é pura, ela é santa, ela é inspirada, ela conduz o homem, mas o nosso olhar preconceituoso, o nosso olhar já com conceito formado dentro de nós, nós olhamos e às vezes enxergamos aquilo que o texto não está querendo dizer. Então nessa igreja tinha heresias, como tem também hoje dentro das nossas igrejas, heresias. E quem é que está disseminando heresias? Os pastores. Os pastores. Mas aí é muito interessante que Paulo dá uma chacoalhada em Timóteo. Porque tudo nos leva a crer que Timóteo não queria ficar ou permanecer em Éfeso. Porque olha o que diz 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Olha como diz o verso 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Ou seja, Paulo já tinha rogado a ele anteriormente. Então Paulo dá uma chacoalhada em Timóteo e diz: Timóteo, olha o que está acontecendo na igreja. Tem herético, tem homens pervertendo a sã doutrina. Eu já te falei uma, já te falei duas, já te falei algumas vezes, como te roguei antes. Agora, Timóteo, pelo amor de Deus, fica aqui e coloca as coisas no eixo. Ensina tudo aquilo que eu já te ensinei, Timóteo. E aquilo que você aprendeu de mamãe e de vovó. Porque o texto, na primeira aula, quando Paulo disse para Timóteo que Timóteo era o seu filho, presta atenção, a palavra filho ali no original grego significa o seguinte: gerado dentro de um casamento lícito. Ou seja, Paulo, eu te gerei através do Evangelho. E o Evangelho que eu transmiti para você não foi um outro Evangelho. Não foi um Evangelho falso. Não foi um pseudo Evangelho. Foi o legítimo Evangelho. Aquele que eu recebi do Senhor, eu também te entreguei. Ou seja, você foi gerado pelo puro Evangelho. Então fica aqui, como eu já te roguei, e adverte esses homens que estão ministrando a palavra de Deus de forma deturpada. Paulo dá um chacoalhão nele. Paulo dá um chacoalhão. Timóteo, acorda. Aí lá vem a pergunta: por que Timóteo não queria ficar? Não sabemos. Não sabemos se o amor que ele tinha por Paulo era muito grande, ou se ele estava com medo de ser rejeitado por aquela comunidade, porque ele teria que lutar contra as heresias. Não sabemos exatamente, mas Paulo insistiu com ele. Paulo diz: rapaz, fica lá, eu preciso de você. A sua tarefa é advertir, pregar a verdadeira doutrina. A comissão de Timóteo era imediatamente definida. Timóteo tem que fazer o quê? Olha a continuação do texto: admoestar.
Ou seja, ele tinha que admoestar, doutrinar, corrigir a certas pessoas, a fim de que não ensinasse outra doutrina. Em outras palavras, queridos, preste atenção, minhas irmãs, deve tomar posição firme contra a disseminação de ensinos errôneos. Ou seja, você vai ficar aqui não para concordar com eles, você vai ficar aqui para pregar contra eles. Sabe o que nós estamos vendo hoje? Pregadores indo atrás dos outros pregadores. Só porque um famoso está pregando determinada coisa, eu também vou pregar. Qual é a onda hoje? Triunfalismo. Então eu vou na onda do triunfalismo. Mas se eu não pregar triunfalismo, eu não triunfo. Se eu não pregar triunfalismo, eu não entro na mídia gospel, meu irmão. Pelo amor de Deus. Nós que temos o compromisso com o verdadeiro evangelho, não se preocupe com essas coisas. Prega o verdadeiro evangelho. Prega a salvação. Prega o arrebatamento da igreja. Prega a santidade ao Senhor. Não importa o que eles estão pregando, mas nós devemos pregar o evangelho puro e verdadeiro. Ainda que nós vamos na contramão, ainda que nós não estamos indo na leva maciça desses pregadores que estão deturpando o evangelho. O verbo traduzido, o verbo admoestar no grego, ele é um termo militar, que significa dar ordens rigorosas. Que eu não tive o privilégio de servir. Esse foi um grande desejo meu. Eu queria servir a aeronáutica, mas não foi possível. Mas todos nós sabemos da rigidez dentro de um regime militar. E naquela época era muito pior a rigidez com que os soldados eram tratados. E o termo admoestar aqui é um termo militar que dava a ideia daquelas mesmas ordens concisas, precisas, incisiva daqueles superiores com os seus soldados. Dessa maneira deveria trabalhar Timóteo, ou seja, não titubear, ser firme e constante nas suas palavras. As ordens deveriam ser rigorosas. Então Paulo estava falando para Timóteo, vai lá e duro na queda. Não arrepia para eles não. Não arrepia para eles. Você vai para cima deles. Se eles lá vai ter uma grande, as pessoas vão tentar desvirtuar sua mente, mas você seja forte, rigoroso, porque você foi gerado dentro do evangelho puro, do evangelho lícito, legal. Ao nosso autor, na revista, ele fala sobre avivamento e emocionalismo. Por quê? Qual é uma das heresias que estava se pregando lá? O verso de número 3, ele vai dizer, para que advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, ele fala de um outro ensinamento, que é antibíblico. Tá? E aí o texto, aí Paulo vai dizer para Timóteo, vai dar uma noção para nós, ele não define, mas ele vai dizer o que é essa nova doutrina. Tá? Essa outra doutrina, melhor dizendo, ele vai falar que é fábulas e genealogias intermináveis. Mas ele não define para nós o que é fábulas e o que é genealogias intermináveis. O nosso autor da revista ele também não define o que é fábulas ou genealogias intermináveis. Perceba que no verso 3 ele fala de uma outra doutrina. Aí no verso 4 ele especifica para Timóteo. Timóteo sabia o que era fábulas e o que era genealogia, porque era coisa do seu contexto vivido. E eu disse na primeira aula que esse contexto é um contexto judaico. Tá? É um contexto judaico. Então tudo nos leva a crer que essas fábulas ou genealogias intermináveis está dentro do conceito judaico. Nosso autor ele não nos revela o que é isso. Tá? Existem muitas linhas de interpretação, tá? Mas a que eu quero carregar aqui, tá? É a linhagem judaica. Tá? É a linhagem judaica, ou seja, é o miticismo que fazia com o judaísmo.
Tá? Ou seja, eram os conceitos judaicos elevados ao misticismo, que deturpava a ideia original do judaísmo, e essas pessoas estavam o que? Dando mais valor ao misticismo da religião judaica do que a parte da razão, do que a parte certa, do que a parte racional dentro do judaísmo. Tá? Isso acontece em todas as religiões. É por isso que o nosso autor, eu não vou explicar aqui, então dá muito tempo, aquilo que se falava do livro dos jubileus, algumas midrashes, tá? Que isso nos levaria muito tempo. Mas o que eu quero trazer na prática para vocês é o seguinte, tá? O que o nosso autor ele diz bem no finalzinho aqui do item de número 2. Há igrejas evangélicas que aceitam esse tipo de ensino e permitem que o emocionalismo tome lugar do verdadeiro avivamento espiritual. Aí eu coloquei aqui assim, ó. Nós temos muitas doutrinas dentro das nossas igrejas heréticas, tá? E o que nos era a entender entre fábulas e genealogias era o miticismo. O miticismo sempre nos leva a quê? A algo subjetivo, tá? Algo subjetivo. E aí o nosso autor ele vai dizer sobre avivamento e emocionalismo, que é algo antagônico, que a igreja está valorizando o emocionalismo do que o avivamento. Nós temos que fazer uma grande diferença entre emocionalismo e avivamento, irmãos, pelo amor de Deus. As nossas igrejas estão sendo bombardeadas por pregadores emocionalistas. Irmão, a maioria dos pregadores que nós temos hoje emociona a igreja, mas não aviva. Por quê? Porque eles não pregam a verdadeira palavra. Eles usam a palavra para emocionar as pessoas com contos, com histórias, com entretenimento, com autoajuda. Tem muitos obreiros hoje fazendo curso até de hipnose para tentar ludibriar a igreja. Cuidado, irmãos, cuidado. Nós estamos sendo bombardeados por falsos obreiros que usam técnicas racionais para induzir, manipular na hora da sua mensagem. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Obreiros usando até técnicas de hipnose para manipular os seus membros e a sua plateia. Tá? Então avivamento e emocionalismo. Precisa tomar muito cuidado. Nossa, hoje o culto foi frio, porque não teve o reteté, não teve o mão. Irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, existe fé. Você não precisa sentir, você precisa acreditar que vai acontecer um milagre, que a palavra é fiel e verdadeira na tua vida. Tá? Item de número 3. Queridos, o item de número 3, o fim do mandamento e a finalidade da lei. Tá? Nós devemos prestar muita atenção nesse texto, nessa parte, no terceiro item do primeiro tópico, porque nós temos que entender o fim do mandamento. Primeira coisa, o que é fim aqui? Preste atenção que fim não é o término, mas a finalidade do combate. Ou seja, olha o que Paulo diz para Timóteo. Paulo diz no verso de número 4 para Timóteo: nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor. Ou seja, presta atenção, o texto está querendo dizer o seguinte: Timóteo, você tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Ensinar a verdadeira palavra, a sã doutrina. Mas este ensino, ele não deve ser com um sentimento meramente humano. E você deve ensinar de forma dura,
como diz o texto no original grego, tá? Admoestar, ordens, tá? Militares, mas deve ser plausível, deve estar misturado do que? De amor. Por quê? Porque palavras duras, baseado no emocionalismo e na razão, não pode comover as pessoas, somente se estiver misturado com o amor de Deus. Esse amor aqui nos dá a entender o modo operante de ensinar a palavra de Deus. Ou seja, você tem que ser duro, mas ao mesmo tempo você tem que transmitir amor. As pessoas têm que perceber em você que na dureza das suas palavras existe o que? Existe amabilidade, existe amor, existe afeto. Então, nesse item aqui, o fim do mandamento, fim aqui não é o término, mas a finalidade do combate. O objetivo não era somente combater o erro, mas como combater o erro. É isso que ele está dizendo no verso 5. Olha, você vai combater as heresias, mas como combater? A finalidade do mandamento é o amor. Tá? Ou seja, você vai entrar nessa briga, você vai entrar nesse combate, nessa luta militar, mas você nunca pode esquecer que o amor deve ser a base de tudo, Timóteo. Não vai entrar lá de sola não, rapaz. Entra com amor. Viu aqueles irmãos que vai doutrinar a igreja? Ele maia a igreja, mas não tem amor. Tem aqueles pastores que aqui na igreja, mas a igreja recebe, porque você vê amabilidade nele. Depois ele desce do púlpito ele abraça as pessoas, ele abraça os jovens, as crianças, os irmãos, é uma pessoa amável. Você vê que ele não está simplesmente desabafando, ele está querendo que a igreja tome o rumo do céu. Nós percebemos isso quando a pessoa é rancorosa de alma ou quando ele é amável de coração. É isso que o texto está querendo dizer. Então o objetivo não era somente combater o erro, mas como combater. E esse como combater era o amor. Tá? Era o amor. Aí nós vemos a finalidade. Tá? Aí eu escrevi o seguinte, que esta mútua caridade, que é esse amor em ação, somente pode brotar de um coração puro e de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Só que daríamos para nós fazer uma pregação, tá? O amor, tá? Ou seja, ensinar com amor, ele só pode entrar em ação, essa atitude, esse combate, num coração puro, numa consciência boa e numa fé sem hipocrisia, sem fingimento, sem falsidade. Ah, olha que interessante, o amor só pode entrar em ação com um coração puro, com uma boa consciência, ou consciência boa, e uma fé sem hipocrisia, sem falsidade. E aí, depois o texto diz, a finalidade da lei. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Olha o que diz o verso de número 7, o verso de número 8. Tá? 8. Paulo vai dizer para Timóteo que tinha alguns doutores da lei, tá? Que estava deturpando a palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta para os senhores. Qual era a lei que aqueles homens ensinavam? Qual era o livro de cabeceira daqueles homens? A Torá. O Antigo Testamento, o Primeiro Testamento. Como nós temos a Bíblia e temos um monte de outros livros. A Bíblia, o livro de cabeceira deles era a Bíblia, era a Torá, o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, correto? E eles tinham outros livros como nós também temos. Nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e conduta, mas nós temos uma gama de livros onde nós consultamos para melhor interpretar o texto. Eles eram da mesma forma. Não vamos julgá-los porque nós também somos assim. Tá? Nós também. Eu, para preparar essa aula, eu li bastante. Vocês estão lendo bastante. Os teólogos também leem bastante. Tá bom? Então vamos entender. Aí Paulo diz no verso 8: sabemos, Paulo gosta muito desse termo, né? Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto,
Aí ele vai dizer que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos. Aqui temos um problema, porque muitas pessoas lendo esse texto, o texto está querendo dizer, tá, que a lei não foi feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para ímpios e pecadores. Tá? O texto está querendo dizer isso. Ele dá uma lista de pessoas de que a lei foi feita e ele isenta os justos. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. A questão não é pessoa justa ou injusto. A finalidade da lei. Tá? Nós temos que pegar essa palavra justa aqui, pessoa justa, e no original essa palavra é dikaios, que significa pessoa justa. Pessoa justa. Presta atenção. E quem é que justifica uma pessoa? Biblicamente falando. Paulo responde isso. Tá? Romanos capítulo 5. Somos justificados pela fé. Por meio de Cristo. Tá? Justificação é o ato livre de Deus de declarar alguém inocente. Porque justificação faz parte da soteriologia, como regeneração, justificação, tá? E santificação faz parte da soteriologia, do processo salvífico do ser humano. Tá? E a justificação, a palavra aqui é dikaios. Dikaios significa pessoa justa. Tá? O texto, então, ele não significa simplesmente uma pessoa boa. Presta atenção, querido, porque quando eu leio somente esse texto, olha aqui, ó, sabendo que a lei não é para o justo. Quem que é justo? Presta atenção. Nós temos pessoas que não são evangélicas, que são justíssimas, são corretíssimas, têm caráter muito melhor do que nós. O texto aqui é dikaios. Pessoas justas ou pessoas justificadas por alguém. Perceba que esse texto isolado ele dá margem para qualquer tipo de pessoa justa. Mas esse texto no original grego ele está segregando que somente um tipo de pessoas justas, que a Torá não foi feita num curto momento para eles. Qual é? As pessoas justificadas. As pessoas que aceitaram Yeshua. E que Yeshua os justificou. Porque acreditaram nele. E Deus então justifica por meio da fé no seu Filho. Perceba isso. É isso que o texto está querendo dizer. Eu queria fazer esse esclarecimento aqui, porque esse texto é muito ambíguo. Justo, o que é justo? Eu conheço pessoas que não são crentes, são justos. Tá? Então nós temos que, o texto é pessoas justificadas, e quem é que nos justifica? É Cristo. A palavra dikaios, ela sempre vai ser usada no Novo Testamento para alguém que se rendeu a Yeshua, o Ramachia, e que por essa razão Deus lhe atribuiu a inocência. Tá bom? A inocência. E outro detalhe, queridos, tá? A Torá, a lei, é claro, em alguns momentos, ela não serve para uma pessoa justificada. É isso que o texto está querendo dizer. Aquelas pessoas que Deus justificou, a lei não é mais para ela. Essas leis penosas, essas leis gravosas, é isso que o texto está querendo nos dizer. Correto? Tópico 2. A graça superabundou com a fé e o amor. Primeiro, a gratidão a Deus. Aí nós vamos ver do verso 12 ao verso 17, onde Paulo vai mostrar para Timóteo que ele deveria combater as heresias com amor, porque ele próprio, Timóteo, foi um homem, tá? Foi um homem que não andou de maneira correta, que pregava também heresias, e por esse motivo, tá?
que Deus o resgatou e o fez um dos maiores apóstolos de todos os tempos, aonde o Paulo aqui vai mostrar o que? A gratidão a Deus por ele ser alcançado pelo evangelho da graça, o favor que ele não merecia, mas Deus estava dando. Ou seja, Paulo conta a sua história para encorajar Timóteo. Presta atenção, irmãos. Porque Paulo conta essa história nesse dilema que ele estava tendo com Timóteo, para encorajar Timóteo a pregar a verdade, porque ouvindo a verdade, aqueles homens poderiam se converter como Paulo tinha se convertido. É por isso que do verso 12 ao verso 17 ele conta a sua história. Então ele queria dizer o seguinte para Timóteo: Timóteo, pregue a verdadeira palavra com amor, porque da mesma maneira que eu fui alcançado, e hoje eu sou grato a Deus, ele sendo alcançado pelo verdadeiro evangelho que está com você, depois de ele ser alcançado, eles vão glorificar a Deus por aquilo que Deus fez na vida deles, através da tua vida, Timóteo. É isso que Paulo está querendo dizer, tá? É isso que Paulo está querendo dizer para Timóteo. Item de número 1, gratidão a Deus. Ser grato é característica somente daqueles que reconhecem que sozinhos não podiam alcançar. Irmãos, é entre nós. Agora entrar numa parte mais prática aqui do assunto. Como gratidão hoje está fora de moda. Pessoas fazem o bem hoje, amanhã se esquecem que foi favorecida por outra pessoa. E eu tenho muitos defeitos. Mas uma coisa que eu valorizo demais é a gratidão. Eu nunca vou me esquecer de pessoas que me fizeram benevolências. Nunca vou me esquecer. Pessoas que me fizeram momentos felizes. Pessoas que realmente passaram na minha vida e deixaram marcas profundas. E isso nós não podemos jamais nos esquecer. Tá? A nossa família, no ministério, alguns homens, né? Tive alguns pastores que realmente marcaram a minha vida ultimamente. Por último, o pastor presidente lá de Caçapava, o pastor Daniel Ribeiro. Então são pessoas que nós devemos aprender a ser grato a esses tipos de pessoas, independente do que aconteça depois. A gratidão é a nobreza de um homem. O segundo item que ele cita é a humildade. É reconhecer a sua própria insuficiência para realizar a salvação. Querido, o Evangelho da Graça. Então Paulo ele vai dizer justamente isso. Eu sou grato porque eu não conseguia ser salvo. E ele reconhecia que com a sua própria força ele jamais conseguiria ser salvo. Tá? Isso é Evangelho da Graça. Irmãos, muitas pessoas nessa aula vão criticar o judaísmo. Porque os judeus mandavam fazer isso para ser salvo, mandavam fazer aquilo para ser salvo. Concordo plenamente contigo. Concordo plenamente contigo. Mas como eu disse na primeira aula, o judaísmo tem heresia, o cristianismo também tem heresias. Quantas pessoas, irmão, eu sou assembleiano há 22 anos. Quantas pessoas já não ouviram pregações de que o tipo de roupa determina o céu? Quantas vezes nós já vimos sobre cabelo, sobre calça, sobre saia? Não estou pregando nem contra nem a favor. Eu estou simplesmente dizendo o seguinte, que o modo operante era mais valorizado do que a sua intimidade com Deus. E vai dizer que isso não é uma heresia. Se o meu modo operante ele está acima do que aquilo que eu sinto, da minha crença, é heresia. A salvação não é por obras. Qualquer esforço humano, presta atenção, qualquer esforço humano para alcançar o céu é heresia. Eu vou repetir, qualquer esforço humano para alcançar o céu é heresia. Então eu não posso lutar? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Tá? Se eu faço algo para alcançar o céu, é heresia. Mas todo cidadão do céu ele se esforça para agradar a Deus, porque o céu já é dele. É essa consciência que nós não temos muitas vezes. Porque a nossa alma é católica.
Nós fomos catequizados pela Igreja Católica aqui no Brasil. E isso está enraizado dentro de nós. E Paulo diz que não foi com obras humanas, mas foi um dom, presente de Deus que nos alcançou. Aí no item de número 2, o nosso pastor ele diz o seguinte: como salvos podemos ter prazer no pecado? Leva essa discussão para a sua classe. Tá? Ele deixa eu dizer uma verdade. Um cristão que ele tem o prazer dele está no pecado, ele não foi salvo. Ele é simpatizante, ele é qualquer outro nome, menos salvo. Tá bom? Menos salvo. Tá? Agora tem um detalhe. Eu nunca vou ter desejo de pecar? Não. Peraí. Desejo de pecar é uma coisa. Prazer de estar no pecado é outra. Tá? Tem diferença entre estar no pecado, ter prazer de estar no pecado e ter desejo de pecar. O desejo de pecar, preste atenção, ele acontece nas nossas vidas, não é constante. Porque o nosso maior desejo é agradar aquele que nos salvou. Mas de vez em quando, isso é a natureza humana, o pecado ele vem. Ele tenta bater na nossa porta, mas nós clamamos a misericórdia de Deus. Mas aquelas pessoas que têm o prazer constante no pecado, ele precisa rever os seus conceitos. Precisa, sabe do que, meu irmão? É se converter. Tá? Precisa aceitar Jesus. Item de número 3. Um convite a combater o bom combate. Aí Paulo, depois de dar um chacoalhão em Timóteo, né, de falar sobre que lá tinha homens que estavam vivendo, pregando heresias, depois de ele falar: Timóteo, olha o que aconteceu comigo, eu fui salvo, hoje eu agradeço a Deus. Aí então agora Paulo então vai dizendo do verso 18 ao verso 20, para Timóteo combater um bom combate. Timóteo, vamos para a guerra? Vamos para a guerra, Timóteo. Aí o item de número 1, a boa milícia. Paulo aqui retoma o verso de número 3. Como ele diz no verso 3, como ele começa? Como eu te roguei. Eu já conversei com você sobre isso, Timóteo. Aí no verso 18 ele retoma. Timóteo estava debaixo de uma ordem. Paulo relembra o que? Timóteo, existe uma profecia sobre isso. Ou seja, você está renegando uma ordem divina. Você está renegando um chamado divino. Profecia aqui. Tudo nos leva a crer que foi uma palavra profética. Uma palavra profética, porque os dons do Espírito Santo e o dom da profecia já estava em evidência nessa época. Tá? Poderia ser uma palavra profética para Timóteo. E Paulo estava presente. Paulo ouviu isso. Então Paulo disse, já se esqueceu daquela ordem dada pelo Eterno? Não sabemos se era para eles ficarem em Éfeso ou para ele combater heresias. Mas era o seguinte, chegou o momento de eu me separar de você. Você ficar aqui, combater o bom combate, porque foi dado uma ordem específica para vocês. Irmãos, não sabemos exatamente como que foi essa profecia, mas isso nós podemos afirmar que foi uma palavra profética. Houve uma palavra profética para Timóteo. E Paulo estava dizendo, lembra daquela palavra profética que teve para você? Não sabemos se era para ele ficar em Éfeso ou para ele exortar contra as heresias, mas era para ele militar. Era para ele entrar em uma guerra. E Paulo relembra essa história. Tudo nos indica que Paulo estava presente no ato dessa profecia, ou Timóteo contou para ele. Para mim, é uma das únicas hipóteses. Timóteo conta ou Paulo ouve. Porque Timóteo não ia dar muita credibilidade para outras pessoas. Se ele ouviu um zum. Se Timóteo não tivesse confirmado isso para ele. Tenho certeza que Timóteo deve ter confirmado o que Paulo ouviu. Aí Paulo diz, rapaz, você lembra daquela profecia, daquela palavra profética. O que você vai fazer? Você vai recuar agora? Você tem que ir para cima. Deixa eu dizer uma verdade aqui, irmãos. Não recue diante do teu chamado.
Não recue diante do chamado que Deus lhe deu. Para você, minha irmã, continue no teu chamado. Muitos criticam mulheres ensinando. Muitos estão criticando mulheres que estão presidindo. Querida, continue. É chamada? Continue. Pode estar doendo, pode estar machucando, mas continue naquilo que Deus lhe confiou. Meu irmão, continue no propósito que Deus te chamou. Se é para divertir, adverte, porque Deus está contando contigo. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você, minha irmã. Vamos pregar a verdadeira palavra. Vamos continuar ensinando a verdade de Deus nas escolas bíblicas desse Brasil e deste mundo. Vamos continuar ensinando a verdadeira palavra nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas. Deus conta com você. Nós estamos numa boa milícia. É dura, é árdua, não traz ibope. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, pregadores e ensinadores ainda. Não traz ibope, mas traz fruto lá na eternidade. Tá? Nunca se esqueça disso. Item de número 2, a rejeição da fé e suas consequências. Aí Paulo ele vai relembrar 2 personagens que rejeitaram, que começou bem, mas terminou mal. 2 homens que começou bem, mas deixaram o seu chamado e pagaram um preço caríssimo por isso. E Paulo os entrega a Satanás. Você sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, tem um chamado para você. Se você não cumprir esse chamado, se a tua consciência não atentar para esse teu chamado, você tem um preço caríssimo a pagar. Lembra daqueles 2 homens? Eu precisei entregar eles a Satanás, porque eles renegaram o chamado. Não, pelo amor de Deus, não abre mão da tua vocação, não abre mão do teu chamado, não abre mão daquilo que Deus falou contigo. Vai para cima, continue ensinando a palavra, porque Deus conta contigo, tá bom? Não desista não. Eu sei que é difícil escola dominical, eu sei que a área de ensino no nosso país, dentro das Assembleias de Deus, não é algo valorizado, não é algo que traz holofotes, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, quem te chamou foi Deus. Paulo disse, foi ensino que haja dedicação. Continue se dedicando, que eu tenho certeza que as mãos poderosas de Deus estará mais uma vez na tua vida, no teu ministério, na tua família e na tua casa. Que Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus.